Benedito mal conseguia segurar a enxada. As mãos tremiam, não de cansaço, não, que aquele homem havia cavado mais terra no interior de Minas do que qualquer outro na região. As mãos tremiam porque lá no fundo do buraco, debaixo do chão fofo, onde ele tinha enterrado o Trovão, o cachorro que havia sido seu único companheiro por 15 anos, havia um embrulho. Um embrulho que não estava lá antes. Alguém tinha chegado antes dele. Alguém sabia da sepultura. E o que estava dentro daquele pano encardido, amarrado com corda de sisal, era uma coisa que ia mudar a vida daquele homem pobre para sempre, de um jeito que nem nos seus maiores devaneios da roça ele poderia imaginar. Benedito Ferreira tinha 52 anos, vividos no sítio que seu pai deixara, encravado entre dois morros cobertos de capim-navalha, nos arredores de Canaã do Sertão, um vilarejo de barro e poeira a 3 léguas da estrada principal. Era um homem alto, de ombros largos, que o trabalho da roça havia curvado levemente, como um galho que carrega chuva pesada demais. A pele morena do rosto era castigada pelo sol de décadas, as sobrancelhas espessas, escuras, carregadas de expressão. Os olhos, castanhos e fundos como poço seco, guardavam uma tristeza antiga que quem conhecia o homem sabia não era de hoje. Usava chapéu de palha de abas largas, camisa xadrez desbotada de mangas arregaçadas, calça de zuarte presa por um cinto de couro simples e as botinas velhas que sua falecida esposa, Rosinha, havia comprado para ele numa feira de Januária havia mais de 10 anos. Rosinha havia morrido de febre 3 invernos atrás. Depois dela, só o Trovão tinha restado. E o Trovão havia ido embora naquela semana. Uma peçonha de cobra tinha feito o serviço. O cão havia latido para cima de um surrão caído no capinzal e era tarde demais quando Benedito viu o bote. Carregou o animal para casa nos braços, ficou com ele 3 dias e 3 noites, mas não teve jeito. Na manhã da quarta-feira, o Trovão fechou os olhos e não abriu mais. Benedito não chorou na frente de ninguém, que não havia ninguém para ver, mas chorou sozinho no alpendre da casa enquanto o sol caía atrás do morro. Depois pegou a enxada, foi até o pé do jatobá no quintal, onde o cachorro gostava de dormir na sombra, e começou a cavar. Não estava, porém, no seu plano encontrar aquilo. Se inscreva no canal e comenta aí de qual cidade você nos assiste, que a gente deixa um coraçãozinho no seu comentário. O embrulho era do tamanho de uma Bíblia grossa. O pano que o envolvia era de algodão cru e amarelado pelo tempo, manchado por terra e umidade, mas bem amarrado. Benedito ficou olhando para ele por um bom tempo antes de se agachar dentro do buraco e pegar. Estava pesado, mais pesado do que aparentava. Ficou ali de cócoras, o embrulho no colo, sentindo o cheiro de terra recém-revolvida ao redor, o silêncio do fim de tarde quebrando somente pelo canto do bem-te-vi lá no galho do angico e pelo vento morno que passava entre os mourões da cerca. O coração batia mais forte do que devia. Saiu do buraco devagar, foi até a mesa de madeira do alpendre e pousou o embrulho. Ficou olhando sem tocar. A corda de sisal estava apertada em 3 voltas, com um nó firme no centro, o tipo de nó que tropeiro faz, nó que não afrouxa com chuva nem com vento. Quem tinha amarrado aquilo sabia o que estava fazendo. Benedito puxou o facão da bainha que ficava pendurada no prego da parede e cortou a corda. O pano abriu devagar, como uma flor velha que não tem mais pressa. Dentro havia dinheiro, muito dinheiro, cédulas antigas, encardidas, mas inteiras, amarradas em maços com tira de couro. E no meio do dinheiro, um envelope de papel pardo, fechado com lacre de cera vermelha já rachada. No envelope, escrito a lápis com letra trêmula, mas deliberada, 3 palavras: para quem achar. Uai!
Benedito ficou parado tanto tempo que a noite fechou sem que ele acendesse o lampião. Ficou ali no escuro do alpendre, o embrulho na mesa, o envelope na mão, sem conseguir mover. A cabeça rodava. Quem tinha enterrado aquilo embaixo do jatobá? Quando? E por que debaixo da sepultura do trovão que ele havia cavado naquela mesma manhã? Tinha alguém de olho no sítio? Tinha alguém que sabia que o cão havia morrido antes mesmo de Benedito cavar? Os pensamentos batiam uns nos outros como vacas no curral estreito. Não tinha ordem, não tinha encaixe. Acendeu o lampião finalmente, puxou a cadeira, sentou. Abriu o envelope com cuidado, como se o papel fosse se desfazer. Dentro havia uma folha dobrada, o mesmo papel pardo, escrita dos dois lados com letra miúda a lápis. Benedito aproximou o lampião e começou a ler. A letra era de um homem que havia aprendido a escrever sozinho. Isso qualquer um vendo perceberia. As palavras às vezes saíam do alinhamento, as letras maiores do que deviam em certos trechos, menores em outros, como se a mão apertasse o lápis com mais força nos momentos de emoção. Mas o que estava escrito era claro. Era um desabafo. Era uma confissão. Era uma história que Benedito Ferreira nunca havia imaginado que existia, mas que, ao terminar de ler, ele percebeu que sempre havia sentido no ar, como aquele cheiro de chuva que vem antes da tempestade, quando o tempo ainda está limpo, mas o nariz já sabe o que vem. A carta era de um homem chamado Cipriano Barbosa. E Benedito conhecia esse nome muito bem, embora nunca tivesse encontrado esse homem pessoalmente. Cipriano era o antigo dono das terras que ficavam do outro lado do córrego, a fazenda Boa Vista, que havia sido vendida há mais de 20 anos para o coronel Maurílio Almeida, o homem mais poderoso e temido de Canaã do Sertão. Cipriano havia desaparecido depois da venda. A história que corria na cidade era que ele havia pegado o dinheiro da venda e ido embora para o norte, e ninguém mais havia sabido dele. Mas a carta dizia uma coisa diferente. A carta dizia que Cipriano não havia vendido as terras. Cipriano havia sido roubado. Benedito largou a folha na mesa e ficou encarando o lampião por um bom tempo. Lá fora, o grilo cantava. O vento morno balançava as folhas do jatobá. Debaixo daquele mesmo jatobá havia um buraco agora vazio, onde o trovão devia estar descansando e onde um homem há décadas havia escondido a sua verdade. A carta contava que Cipriano Barbosa havia trabalhado a fazenda Boa Vista desde jovem, herdada do pai, terra boa de capim fino e água de qualidade, e que o coronel Maurílio havia mandado 2 capangas ameaçar a família de Cipriano, dizendo que ou ele assinava os papéis de venda por um preço de fome ou ia acontecer uma desgraça. Cipriano tinha mulher e 3 filhos pequenos. Assinou. Mas antes de ir embora, me escondeu o que havia sobrado dos anos de trabalho, as economias da vida inteira, dentro de um embrulho de pano, e escolheu o lugar mais improvável que conhecia, o quintal do vizinho pobre do outro lado da cerca, o sítio do velho Domingos Ferreira, pai de Benedito, que naquela época era apenas um menino de 12 anos brincando no terreiro. Cipriano havia escolhido o quintal do velho Domingos porque sabia que o coronel jamais mandaria capanga bisbilhotar num sítio de pobreza tão evidente. E deixou a carta junto, dizendo que quem a encontrasse podia ficar com metade, pois já estava velho e sem família perto, e que a outra metade ele pedia que fosse usada para levantar prova do que o coronel havia feito, se ainda houvesse justiça naquele sertão. Benedito releu a carta 2 vezes. Na terceira vez, as mãos já não tremiam mais. Os olhos tampados pela clareza do lampião, o rosto sério como pedra de rio, contou o dinheiro devagar. Era uma fortuna para um homem como ele. Mais dinheiro do que ele veria em 10 anos de roça.
Amarrou tudo de volta, escondeu dentro do forro do colchão, deitou no catre sem tirar as botinas e ficou com os olhos abertos até o galo cantar. De manhã cedo, Benedito foi ao curral, cuidou dos 2 bois que tinha, tomou o café ralo de sempre, comeu o pedaço de broa que havia sobrado do dia anterior e saiu caminhando em direção à cidade. A 3 léguas de distância, Canaã do sertão acordava devagar, como sempre. A rua principal de terra batida começava a receber os primeiros passos do dia. A vendinha do Chico Neto abria as venezianas, o ferreiro lá no fundo da rua já batia a bigorna e a delegacia do subdelegado Honorato ainda estava fechada, que o homem nunca chegava antes das 8. Benedito conhecia bem cada pedra daquela rua. Conhecia o cheiro de bolo de fubá que vinha da casa da dona Terezinha Souza toda manhã. Conhecia o tom da voz do ferreiro Neco Lima quando estava bem-humorado e quando não estava. Conhecia as histórias de cada família daquele lugar. E conhecia muito bem o coronel Maurílio Almeida, que morava na casa grande de frente para a praça, com 3 capangas de plantão na varanda e um 4º capanga que circulava pela cidade fazendo recados. O coronel era um homem de uns 70 anos, gordo como só fica quem comeu bem a vida toda, bigode branco aparado, chapéu de couro fino, terno mesmo no calor do sertão. Andava devagar porque tinha gota, mas a voz era forte e os olhos, pequenos e escuros, não perdiam nada. Era respeitado à força. É que medo e respeito no sertão às vezes andam no mesmo passo. Muitos deviam favor a ele, outros deviam silêncio. Benedito não devia nenhum dos 2. Nunca havia precisado do coronel, nunca havia pedido nada, nunca havia cruzado o caminho daquele homem. Era invisível para ele, como são invisíveis os pobres que não incomodam e não pedem. E era justamente essa invisibilidade que Benedito ia usar. Entrou na vendinha do Chico Neto, pediu um caldo de cana, ficou no balcão vendo o movimento da rua. Chico era um homem gordo e falante, cabelo escasso, grudado na testa de suor, avental de couro encardido. Gostava de conversa, como gato gosta de sol. Benedito deixou ele falar primeiro. Ô Bené, estão dizendo que o coronel vai comprar mais umas terras do lado do rio. Fica sabendo, disse Chico, enxugando o balcão sem parar. Que terras? Perguntou Benedito com voz de quem pergunta sobre o tempo. As do velho Raimundão. Coitado do homem, tá devendo pro coronel faz 2 anos, não tem como pagar. Vai perder tudo igual os outros. Benedito tomou o caldo devagar. Igual os outros. Quanto outros havia? Quantos Cipriano Barbosa tinha naquele sertão, ido embora sem poder contar o que tinha acontecido, sem provas, sem voz, sem ter para onde correr? Saiu da vendinha e foi até a casa do único homem em Canaã do sertão que tinha papel, caneta, e a quem devia alguma coisa de diferente, o professor Tonico Lima. Antônio Lima era um homem magro de óculos grossos, 40 e poucos anos, professor da escola municipal, que havia ensinado o filho do Benedito, o Zezinho, antes do menino ir para a cidade tentar a vida. Era homem de livro, de lei, de letra miúda e pensamento maior. E mais importante, não devia nada ao coronel e não tinha medo fácil. Benedito bateu na porta de tábua. Esperou. Tonico abriu em camisa de dormir, franzindo o senho por cima dos óculos. Benedito? Que foi, Rome? É cedo demais. Desculpa, professor, mas eu precisava falar com você. É coisa séria. Tonico abriu a porta mais. Os 2 entraram. Benedito tirou a carta do bolso do peito da camisa, onde havia guardado enrolada com cuidado naquela madrugada. Passou para o professor sem dizer nada. Tonico sentou à mesa, ajeitou os óculos, leu. Leu uma vez, leu de novo. Quando levantou os olhos, a expressão era outra. Onde você achou isso? Perguntou, a voz baixa como quem fala dentro de igreja. Enterrado no meu quintal, debaixo do pé de jatobá.
Fui cavar para enterrar meu cachorro. Tonico ficou quieto por um momento. Lá fora, o galo cantou no quintal de alguém. Benedito, você sabe o que isso significa, se for verdade? Sei, sou. Por isso eu vim até você. O professor se levantou, foi até a estante de livros que tomava uma parede inteira do quartinho de estudar e começou a procurar entre os volumes. Puxou um caderno grosso de capa dura, abriu. Era um registro de terras da região, coisa que ele havia começado a montar por conta própria ao longo dos anos, por interesse histórico. Folheou até achar o que queria, passou o dedo pela linha e mostrou para Benedito. Boa Vista, registrada como propriedade de Cipriano Barbosa Nascimento em 1918. Transferida para Maurílio Almeida em 1924 por escritura de compra e venda. Tonico fechou o caderno. O preço da escritura era ridículo. Na época eu era menino, mas meu pai comentou. Todo mundo achou estranho. Ninguém falou nada. Que diabo é isso, professor? Ninguém falou nada. Ninguém fala nada quando tem medo, Bené. Você sabe como é. Benedito sabia. No sertão, o silêncio às vezes é a única coisa que o homem pobre tem de proteção. Falar é arriscar. E no tempo do coronel, arriscar podia custar mais do que qualquer terra. Mas o tempo havia passado. O coronel estava velho, os capangas eram outros, e havia agora uma carta que contava a verdade, escrita pela própria mão de quem havia sofrido. Você acha que ainda tem como fazer alguma coisa? Perguntou Benedito. Tonico ficou olhando para a carta por um bom tempo. Tem um advogado novo que veio para Januária faz uns 2 anos. Homem novo, dizem que é honesto. Ainda não comprou briga com coronel nenhum por aqui, então ainda não foi corrompido. O professor fez uma pausa. Mas isso vai ser perigoso. E Benedito, você sabe disso? Sei, mas o Cipriano escreveu para quem achasse. Achei eu. Num tem como deixar quieto, só. Num é jeito. Os dois ficaram em silêncio por um momento. O sol havia subido e o calor do sertão já se anunciava pela janela aberta do quartinho. Tem mais uma coisa, disse Benedito. O quê? Tinha dinheiro junto com a carta. Muito dinheiro. O Cipriano pediu que a metade fosse usada para levantar prova. A outra metade ele disse que era de quem achasse. Tonico abriu os olhos um pouco mais atrás dos óculos grossos. Meu Deus do céu! É isso. O professor fechou o caderno devagar, colocou no lugar na estante. Ficou de costas por um instante pensando. Então você vai precisar ir a Januária, com a carta, com a prova do dinheiro, e vai precisar de alguém junto para não ir sozinho. Eu sei. Que sou? Eu vou junto. Benedito olhou para o professor com aquele olhar fundo de quem não acredita no que acabou de ouvir. Professor, isso pode trazer encrenca para o senhor. Pode, mas o que está certo é certo, Bené. E eu tô velho o suficiente para saber que silêncio demais pesa. Tonico pegou os óculos, limpou com a barra da camisa de dormir. Amanhã cedo a gente sai. Você passa aqui às 5. Benedito assentiu. Saiu da casa do professor, caminhou de volta pela rua principal de terra batida, passou na frente da casa grande do coronel. Os capangas na varanda olharam para ele como sempre olhavam, com o olhar vazio de quem vê um homem pobre e não enxerga ameaça nenhuma. Benedito baixou o chapéu e seguiu caminhando. Por dentro, o coração batia diferente daquele dia. Não de medo, de determinação. Chegou no sítio já tarde, cuidou dos bois e tomou a janta de feijão e arroz, e antes de deitar, foi até o quintal. O buraco debaixo do jatobá estava ali, vazio, a terra revolvida ao lado. Benedito ficou olhando por um tempo. Descansa, trovão, murmurou. Amanhã eu tenho uma coisa para fazer. Pegou a enxada e fechou o buraco com cuidado, devolvendo a terra ao lugar.
Alisou com a palma da mão, pegou uma pedra do canteiro e colocou em cima, como lápide simples de animal que foi bom companheiro. Depois foi dormir. Na madrugada, antes do galo cantar, Benedito acordou com o barulho de passos no terreiro. Ficou quieto, aguçou o ouvido. Eram passos de um homem tentando não fazer barulho, o que é pior do que passos normais porque denuncia a intenção. Sentou devagar no catre, pegou o facão de debaixo do colchão junto com o embrulho de dinheiro e esperou. A porta de madeira tinha tranca de pau. Do lado de fora, alguém testou com cuidado. Quando viu que estava trancada, ficou um momento quieto, depois se afastou. Benedito foi até a janela, olhou pela fresta da veneziana. A noite estava clara de lua. No terreiro, afastando-se em direção à cerca, havia uma figura de homem, de chapéu, passo apressado. Não deu para reconhecer o rosto, mas deu para ver que o homem era gordo, de chapéu de aba pequena, jeito de quem não era homem de roça. Capanga do coronel. Alguém havia falado alguma coisa. Ou o coronel havia notado que Benedito havia parado na frente da casa grande com um olhar diferente do costume. Fosse como fosse, o recado estava dado. Sabiam que ele havia achado alguma coisa. Benedito não dormiu mais naquela noite. Ficou sentado no catre com o facão no colo até o dia clarear. Quando amanheceu, e enrolou o embrulho de dinheiro junto com a carta no melhor pano que tinha, um lençol de algodão grosso de rosinha, e escondeu tudo dentro do forro do colete de couro que usava nas viagens. Preparou o mantimento para a estrada, botou a bruaca nas costas e saiu antes das 4:30, 1 hora antes do combinado, para pegar Tonico de surpresa e sair da cidade cedo demais para qualquer capanga estar de olho. Quando bateu na porta do professor, a lamparina de dentro já estava acesa. Tonico abriu a porta já vestido, chapéu na cabeça, bolsa de viagem no ombro. «Pensei que você fosse vir mais cedo», disse o professor como quem já sabia. «Teve movimento no meu terreiro de madrugada, só. Eu sei. O filho do Chico Neto veio me contar que um dos capangas do coronel foi à vendinha ontem à noite pedir informação sobre você». Tonico fechou a porta com cuidado. «A gente vai ter que andar rápido». Saíram de Canaã do sertão, ainda na escuridão da madrugada, pelo caminho dos fundos que saía pela estrada das tropas, evitando a rua principal. O sertão, naquela hora, era só silêncio e estrelas, o cheiro de terra seca e capim, o coachar longínquo dos sapos no córrego. Os dois homens caminhavam rápido, sem falar muito. O velho professor ajeitando os óculos de vez em quando, Benedito com o passo firme de quem conhece cada palmo daquela terra. 3 horas de caminhada até o ponto de parada da jardineira que ia para Januária. Chegaram no ponto exatamente quando o sol saía inteiro atrás do morro do leste, e a luz dourada rasgando o horizonte do sertão de uma ponta a outra. A jardineira já estava lá, o motorista tomando café numa cuia passada de mão em mão entre os passageiros. Benedito e Tonico entraram sem chamar atenção, sentaram nos bancos de madeira do fundo, a bolsa do professor e a bruaca de Benedito entre os dois. A jardineira saiu chacoalhando pela estrada de terra. Benedito olhou pela janela traseira. Ninguém havia seguido. A estrada estava vazia. O sertão se abria em silêncio, vermelho e dourado pela luz da manhã. «Professor», falou Benedito baixinho por cima do barulho do motor. «E se o advogado não querer pegar a causa?» Tonico ficou um momento pensando. «A gente convence. Tem a carta, tem o registro de terras que eu copiei no caderno. Tem o dinheiro que prova que o Cipriano havia guardado e tem a data. A escritura de venda foi em 1924. A carta foi escrita antes disso, pelo jeito que o papel tá. Dá para montar o argumento. Mas o coronel tem poder lá em Januária também? Tem, mas tem menos do que em Canaã.
E esse advogado dizem que é do tipo que não se dobra fácil. Chegou de outra cidade, não deve favor para ninguém daqui. O professor ajeitou os óculos. Às vezes é isso que precisa. Uma pessoa de fora que ainda não aprendeu a ter medo. Benedito olhou pela janela. O sertão corria do lado de fora, a caatinga rala e dura, os mandacaros pontiagudos contra o céu que ia azulando. Aquela terra havia visto muita coisa, muito sofrimento, muita injustiça engolida em silêncio por gente que não tinha como falar. E agora um homem pobre que havia ido enterrar o cachorro estava carregando no colete de couro a prova de uma dessas injustiças. Velha de 30 anos, esperando ser reconhecida. Chegaram a Januária no meio da tarde, poeirentos e cansados da estrada. O professor sabia onde ficava o escritório do advogado, que havia perguntado num encontro de professores da região meses antes, por curiosidade. Ficava numa rua de casas baixas a 2 quadras da praça principal, uma placa de madeira pintada de azul na porta. Dr. José Rodrigues, Advocacia. Bateram. Uma mulher de meia-idade, empregada do escritório, abriu. O advogado estava atendendo. Benedito e Tonico esperaram do lado de fora, sentados num banco de madeira sob a sombra de uma mangueira, sem falar. Depois de meia hora, o cliente anterior saiu e a empregada chamou os dois. O doutor José Rodrigues era um homem jovem, de uns 30 e tantos anos, moreno claro, cabelo penteado com brilhantina, paletó de pano fino mesmo no calor de Januária. Os olhos eram espertos, curiosos, o tipo de olho que lê a situação antes da boca falar. Gesticulou para os dois sentarem. O professor Tonico falou primeiro, explicando quem eram, de onde vinham, o que Benedito havia encontrado. Benedito tirou a carta do colete e passou para o advogado sem dizer uma palavra. O doutor José leu com atenção, devagar, sem interromper. Leu de novo. Depois ficou olhando para o papel por um momento. "Essa carta foi escrita quando?" perguntou. "Pelo papel e pelo estilo, antes de 1924, antes da escritura de venda", disse o professor. "Posso mostrar o registro que tenho com as datas." "E o dinheiro estava junto?" "Tava", disse Benedito. "Eu trouxe a metade. A outra metade eu deixei guardada. E o que o Cipriano disse na carta que era para quem achasse?" O doutor José assentiu devagar. "O senhor Cipriano ainda está vivo?" Benedito e Tonico se entreolharam. "Não sabemos, doutor. Faz 30 anos que foi embora." O advogado levantou, foi até a janela. Ficou olhando para a rua por um momento. "O coronel Maurílio Almeida é um homem com conexões em Januária", disse com a voz calma. "Isso vai ser difícil." "Eu sei, só", disse Benedito. "Perigoso também." "Eu sei disso também." O doutor José virou para encarar os dois homens sentados na cadeira de palha diante da mesa cheia de papéis. "Então, por que você está aqui, seu Benedito? O senhor podia ter ficado com o dinheiro todo e enterrado a carta de volta na terra." Benedito não hesitou. "Porque o Cipriano escreveu para quem achasse. Ele achava que existia alguém ainda com honra nesse sertão. Hein, doutor? Não posso fazer de conta que não achei." O advogado ficou olhando para ele por um tempo. Depois, um canto da boca subiu num sorriso que não era de alegria, era de respeito. "Tá bom, deixa eu ver o que posso fazer." Nos dias seguintes, o doutor José Rodrigues trabalhou duro. Mandou cartas, procurou registros antigos, conseguiu copia da escritura original da fazenda no nome de Cipriano, datada de 1915. Com a carta de Cipriano, a escritura e o depoimento de 2 moradores antigos que o professor Tonico havia convencido a falar, o processo tomou forma. O coronel mandou o advogado dele tentar barrar, mas o que estava escrito, e o que estava provado, estava provado. O coronel Maurílio Almeida morreu antes de cumprir a sentença, de gota e de raiva.
num quarto da casa grande que havia construído em cima da vida de outros. O filho de Cipriano, que o doutor José havia localizado numa cidade do Piauí, recebeu indenizacal e parte das terras que ainda era possível restituir. A fazenda Boa Vista voltou a ter o sobrenome certo em parte do seu registro. Benedito voltou para Canaã do Sertal numa tarde de novembro, de jardineira igual havia ido. O sítio estava do mesmo jeito, os bois no pasto, a cerca em pé, o alpendre quieto. Ele foi direto ao quintal. O pê de jatoba balançava as folhas no vento morno. A pedra que havia colocado em cima da sepultura do trovão ainda estava lá. Benedito tirou o chapéu de palha e ficou parado olhando para a terra por um momento. "Valha-me Deus, trovão", murmurou com voz rouca. "Que trabalho que você me deu!" Mas havia um calor diferente no peito, não de glória, não de orgulho. Era o calor simples de quem fez o que devia, do jeito que sabia, com o que tinha. A carta havia pedido alguém com honra, e ele havia respondido. A metade do dinheiro que havia ficado com ele foi usada com cuidado. Consertou a cerca caída, comprou mais 2 bois, arrumou o telhado que pingava na chuva. O resto ficou dentro de uma lata de banha velha, enterrada debaixo do jatoba, perto da pedra do trovão. Não por desconfiança, por memória, por respeito ao lugar onde tudo havia começado. O sertal tem jeito de fazer as coisas encontrarem o rumo certo, ainda que demore 30 anos, ainda que passe por um homem pobre e um cachorro e um pé de jatoba. Era assim. O trem da vida no interior não tem hora marcada, mas chega. E quando chega, a gente trata de não deixar passar.